Olá a todas, é um prazer estar com vocês mais uma vez aqui em um vídeo deste canal. Hoje eu gostaria de falar com vocês algo que eu estava meditando esses dias e Deus me mostrou. E eu vejo como sendo a principal qualidade que nós devemos ter e praticar para conseguirmos permanecer até o fim, né? Às vezes, a gente inicia a nossa caminhada com Deus e tudo é novo, né? Quando você chega na igreja, você que já tem um tempo, né, na igreja, se você começar a lembrar, você vai lembrar de como era tudo novo para você, né? Você fazia tudo com aquela sede, com aquele empenho, e você descobria, né, coisas novas, um caminho novo que era diferente, né, do que você estava trilhando, que só te trazia dor e decepção, né? Então, quando a gente começa na nossa trajetória com Deus, muitas coisas vão mudando dentro de nós, muitas coisas, né? Isso se chama conversão. Você começa a ter atitudes diferentes do que você tinha antes. Você começa a se separar, né, de certas pessoas, amizades que te contaminavam antes para coisas erradas. Você começa a se separar, você começa a se purificar. Você vai começando trilhando um caminho novo. E o que eu quero dizer com isso? Que com o passar do tempo, né, muita coisa já mudou em você. Até quem já recebeu o Espírito Santo, né, recebeu o Espírito Santo, então agora você vive em paz, você vive bem com você mesma, por mais lutas que você tenha, né? Se você tem o Espírito Santo, você sabe o que eu tô falando, você tem paz, você tem dentro de você alegria, você sabe a quem você tem servido, né? Até as lutas que você enfrenta, você tem o Consolador do seu lado, né? Dentro de você, para poder te ajudar. E o que acontece? A nossa vida vai ficando uma vida protegida, né? Você vai caminhando com Deus, você faz parte do povo dele, né? Você está fazendo parte do reino de Deus. Então você começa a ter uma vida muito protegida, né? Você que faz a obra de Deus, você que serve a Deus. E isso, se você não vigiar, se eu não vigiar, que foi o que Deus me mostrou, né? Através desse versículo que eu vou ler com vocês, se a gente não vigiar, a gente começa a se acostumar com tudo que Deus fez pra gente e a gente vai se esquecendo daquilo da onde, né, Deus nos livrou. Então, olha aqui o que está escrito aqui no Salmo 106, né? Esse salmo eu estava lendo esses dias, é um salmo que fala do povo de Israel quando foi tirado do Egito, né? Eles viviam escravos por anos e anos, 400 anos, mais de 400 anos eles viviam escravos, né? E naquela altura reclamavam, não queriam ser escravos, né? Estavam vivendo sob o domínio de Faraó, insatisfeitos, né? E aqui neste salmo ilustra bem um resumo da trajetória deste povo. Eu vou ler alguns versículos com vocês, para vocês entenderem, né? Mas o que eu quero falar está escrito aqui no Salmo 106, a partir do versículo 9. Vamos ler, né? Repreendeu também o mar vermelho, e este se secou, e os fez caminhar pelos abismos como pelo deserto, e os livrou da mão daquele que os odiava, e os remiu da mão do inimigo. Aqui tá falando Faraó, né? Deus livrou eles de Faraó depois das 10 pragas, aí abriu o mar, né? Eles passaram, e as águas cobriram seus adversários, nenhum só deles ficou. Então creram nas suas palavras e cantaram
os seus louvores. Então aqui o povo creu, né? Creu nas palavras de Deus. Aqui o povo cantou louvor, né? Ou seja, foi grato a Deus por tudo que eles contemplaram, né? Viram as maravilhas que Deus tinha feito, tirado eles das garras de Faraó, tirado eles da escravidão, e viram os seus adversários ali morrerem afogados enquanto eles passavam a pés enxutos. Então eles cantaram louvores, ficaram maravilhados com aquilo. Aí no versículo 13 diz assim: porém, cedo se esqueceram das suas obras, não esperaram o seu conselho. Então esse foi o versículo que me chamou a atenção. Cedo se esqueceram das suas obras. Quando a gente deixa isso acontecer, é o início da nossa queda. É como eu estava dizendo no início, nós recebemos muito de Deus, né? Você que já tem o Espírito Santo, você foi honrada pelo Senhor Jesus por ter o Espírito Santo. Você que ainda está buscando, né, está se entregando, você está a um passo, né, a pouco para conseguir receber essa honra de ter o Espírito Santo dentro de você. Só que o que não pode acontecer é cedo a gente se esquecer de tudo que Deus fez por nós. E esse é o motivo da queda de muitas pessoas. Se você parar para pensar, eu sempre me faço essa pergunta, e eu sempre me lembro, né, de quem eu era sem o Espírito Santo. O quão vazia eu era, o quão perdida eu era, o quão infeliz, triste eu era sem o Espírito Santo. Então eu sempre procuro estar lembrando, ainda mais depois que eu li essa palavra, eu sempre quero procurar estar lembrando da onde eu vim, né, da onde o Senhor me tirou, porque só assim você vai valorizar tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida. Como o povo de Israel, né, eles começaram a reclamar, começaram a murmurar no deserto, né, que não tinha isso, que não tinha aquilo, e começaram a lembrar, a querer voltar, né, aos costumes do Egito. Pelo menos lá a gente comia isso. E começaram a se esquecer do livramento que Deus tinha feito. É aquela pessoa que só olha para aquilo que está faltando, para aquilo que ela ainda não tem, mas ela esquece de olhar para aquilo que Deus já deu para ela. Então valorize isso, porque a murmuração, o desprezo, a ingratidão é um pecado que desagrada a Deus. A gente não pode ter dentro de nós essa ingratidão, porque a maior honra, né, que a gente pode ter é estar servindo a Deus, é conhecer a Deus. A gente nunca pode desprezar isso. Então não se esqueça da onde você veio, não se esqueça da onde Deus te tirou, não se esqueça do que Ele livrou você. Eu tive o batismo com o Espírito Santo quando eu era bem jovem. Então eu fico pensando e agradecendo a Deus por tantas coisas que Ele me livrou, né, de passar, que eu nem sequer posso imaginar o que seria de mim hoje se Ele não tivesse me escolhido, se Ele não tivesse me dado essa honra de poder servi-lo. Então não se esqueça, né, daquilo que Deus fez por você. Valorize a sua salvação, valorize sua alma, valorize a paz que Deus tem te dado, sabe? Não duvide de Deus, como esse povo, né, cedo se esqueceu das suas obras, desprezou aquilo que Deus tinha feito. E aqui fala, não esperaram o seu conselho, né? E continuando aqui no 14, mas deixaram-se levar à cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão. Você vê, eles passaram pelo deserto, né? Só que eles se deixaram levar pela cobiça. O que isso quer dizer? Às vezes você está na fé, você serve a Deus, mas você está no deserto.
né? Você está enfrentando um momento de solidão, talvez você perdeu um ente querido, você está enfrentando um momento difícil, talvez você perdeu algo, você tem tido problemas financeiros, você tem tido problemas no seu casamento, talvez você está no meio do deserto. Só que quando você se deixa levar para a cobiça, o que é isso? É eu querer sair daquela situação, né? É eu querer, sabe, que logo, né, que essa situação logo passe. Eu acho injusto isso que está acontecendo comigo, eu não deveria passar por isso, porque olha, eu sou uma obreira, porque eu sou uma esposa, porque eu sou da igreja, então não deveria estar passando por isso. Por que, Senhor, que o Senhor está permitindo? Então isso é você se levar à cobiça, é você querer sair logo daquela situação. E às vezes o deserto é necessário, como o próprio Senhor Jesus passou pelo deserto, né? Depois que ele recebeu o Espírito Santo, ele passou pelo deserto, ele precisou ter os momentos difíceis, os momentos de provação, os momentos que ele fosse fortalecer a fé dele. Só que aqui o povo de Israel não queria passar pelo deserto, queria fugir do deserto. E não tem como, né? A gente tem que pegar a situação, o deserto que a gente está passando, a situação difícil que a gente está enfrentando, a situação de perda, seja o que for que você está passando, não se deixe levar pela cobiça, né? De querer sair logo dessa situação. Eu sei que não é fácil, né? Mas quando você entender o que eu tenho que aprender com essa situação, meu Deus, o que o Senhor quer me ensinar com essa situação? Aí você vai se fortalecendo, você vai entendendo a voz de Deus para sua vida. Aí você vai conseguindo realmente, sabe, se enxergar naquele momento difícil e se apegar mais a Deus, né? Então é isso que eu gostaria de dividir. Não se esqueça de tudo que Deus fez por você, né? Começando pelo sacrifício dele por cada um de nós. Não se esqueça, né? Da onde Deus te tirou, do mundo que você vivia de tristeza, de solidão. Sempre valorize isso, porque é o segredo que vai te fazer permanecer até o fim, né? Quando a gente vê na palavra de Deus, Deus sempre fala, guarda, né? Guarda os meus mandamentos, guarda a minha palavra no teu coração. Esse guardar é isso, é você não se esquecer, como o povo de Israel cedo se esqueceu, não guardou. Mas quando você guarda, né, a palavra de Deus, quando você guarda aquilo que Deus fala com você, já aconteceu situações comigo de Deus me dar uma palavra e eu falo, não, eu tenho que mudar em cima disso, eu tenho que fazer algo a respeito disso. Aí daqui a pouco, cedo eu me esqueci e não mudei. E vai passando um tempo, né? Você continua da mesma forma, não mudou. Então a gente não pode cedo se esquecer. Nós temos que guardar aquilo que Deus nos deu. Nós temos que guardar a palavra dele dentro de nós para praticar. Guardar é você praticar, né? É você obedecer, é você não se esquecer de tudo que ele tem feito por você. Ser grata, né? Pelo pão de cada dia, ser grata pela sua salvação, mas você só vai conseguir isso, ser grata por isso, se você valoriza as coisas espirituais. Se você valoriza a sua salvação, se você valoriza aquilo que Deus fez por você, pela sua alma. Se você for carnal, você vai fazer como o povo aqui no Salmo 106, né? O povo valorizava a terra do Egito, valorizava o que eles tinham lá no Egito, né? E não conseguiram valorizar o livramento que Deus fez pela alma deles. Eles não conseguiram. Então, cuidado com isso. Valorize aquilo que é espiritual. Valorize o que você tem com Deus e não aquilo que está faltando, que você ainda não tem. Tá bom? Eu sou a Bárbara Carmona. Eu falo aqui de Curitiba, Paraná. Que Deus abençoe a todas. Foi um prazer estar com vocês.